Existem atitudes tão simples e ao mesmo tempo tão poderosas que fazem qualquer mulher parar, olhar e desejar. O mais louco? 99% dos homens ignoram isso e seguem invisíveis. Se você não aprender isso agora, vai continuar sendo só mais um. Fica até o fim, porque eu vou te mostrar exatamente o que fazer diferente. E quando você fizer, elas vão sentir. Você já percebeu como a maioria dos homens entra no campo de batalha emocional completamente despreparada? Como se fossem soldados sem escudo, sem estratégia, reagindo a cada movimento da mulher como peças num tabuleiro que não dominam. A mulher provoca, testa, silencia, e o homem corre atrás, se explica, se desespera. É exatamente aí que 99% falham. A arte da guerra, de Sun Tzu, nos lembra: aquele que conhece a si mesmo e conhece o inimigo não será derrotado em 100 batalhas. No jogo da sedução, o inimigo não é a mulher, é a ignorância sobre a natureza dela e sobre si mesmo. O homem que domina suas emoções, que entende os próprios gatilhos e decifra os códigos femininos, não apenas sobrevive, ele conquista. Porque o desejo feminino não se rende ao carente, ao impulsivo, ao emocionalmente fraco. Ele se curva diante daquele que observa, entende e age com frieza cirúrgica. Domínio emocional não é sobre parecer calmo. É sobre ser a tempestade silenciosa que ninguém consegue prever. É sobre não se abalar quando testado, não vacilar diante da pressão, manter o seu centro mesmo quando tudo ao redor vira provocação. Porque sim, elas testam. E não é por maldade, é seleção. Instintiva, invisível, mas presente em cada gesto, em cada silêncio, em cada jogada emocional. A mulher quer sentir que está diante de alguém que não se dobra, que não vai desmoronar ao menor sinal de conflito. E isso só acontece quando você aprende a não reagir, a esperar, a analisar, a contra-atacar apenas quando for estratégico. Enquanto a maioria dos homens entra em pânico diante de um sumiço, de uma ironia ou de um "não estou mais tão animada", o 1% observa, entende o jogo e permanece imperturbável. Porque sabe que cada teste é uma chance de provar força e não de pedir aprovação. O verdadeiro poder está na pausa antes da resposta. Está em não vibrar a cada mensagem visualizada, em não se deixar levar por ciúmes, por medo de rejeição, por ansiedade. O homem que domina suas emoções é o que cria tensão, que dita o ritmo, que transforma qualquer interação em terreno sob seu controle. Que a mulher sente. Ela pode não verbalizar, mas ela reconhece. O olhar muda, o corpo reage. Porque no fundo, toda mulher deseja um homem que seja rocha, que seja estável, impenetrável, mas ao mesmo tempo capaz de compreender e direcionar. Esse é o tipo de homem que ela respeita, deseja e teme perder. É a força tranquila que atrai. É a estabilidade que dá espaço para que ela se entregue. Não porque ele implora, mas porque ela sente que ali existe domínio. E quando esse domínio está presente, cada palavra, cada silêncio, cada atitude passa a ter peso. Tudo vira uma arma. E a sedução, um campo onde você não joga, você comanda. É por isso que o homem que domina suas emoções se torna automaticamente raro. Ele não reage, ele escolhe como, quando e se vai reagir. E é exatamente essa calma estratégica que abre caminho para uma das atitudes mais poderosas e menos compreendidas da sedução moderna: o silêncio. Porque quando você tem domínio interno, você não precisa se afirmar o tempo todo. Às vezes, sumir é o movimento mais alto que um homem pode fazer. E é essa arma que vamos explorar agora. A maioria dos homens acredita que presença constante é sinônimo de interesse e que sumir significa perder espaço. Mas o homem que entende a dinâmica do desejo sabe que menos é mais e que o silêncio pode ser mais sedutor do que qualquer declaração romântica. Existe uma regra silenciosa, quase invisível, no jogo da atração. Aquilo que é imprevisível gera obsessão. E é exatamente por isso que o sumiço calculado é tão poderoso. Quando você some no momento certo, você não está se afastando.
Você está criando espaço para ser desejado. A mente feminina funciona, em grande parte, sobre estímulos emocionais intermitentes. Isso significa que ela responde com mais intensidade àquilo que vem em doses imprevisíveis. Essa dinâmica ativa o mesmo circuito de dopamina responsável por vícios como jogos, redes sociais e drogas, o famoso Intermittent Reward System. É como um caça-níquel emocional. Ela não sabe quando virá a próxima dose de atenção, de presença, de validação. E justamente por isso, ela pensa em você com mais frequência. Ela se pergunta onde você está, com quem está, por que não respondeu. E quanto mais perguntas ela faz, mais envolvida ela se torna. Mas atenção, sumir não é ignorar, é dominar. É você assumir o controle do ritmo da interação. O silêncio estratégico não é ausência por insegurança, é ausência com propósito. É a pausa que cria valor. Quando você responde tudo na hora, está sempre disponível, se mostra previsível. Você se torna emocionalmente acessível demais. E tudo que é acessível demais perde valor. O silêncio, quando bem aplicado, não cria desinteresse, cria tensão. E tensão é o oxigênio da sedução. Pense nos grandes homens que marcaram história. Eles não estavam sempre disponíveis. Eles eram ocupados, seletivos, misteriosos, e isso fazia com que todos, inclusive mulheres, buscassem sua atenção como uma recompensa rara. Quando você se torna um homem de silêncio seletivo, você envia uma mensagem poderosa. Eu sou o prêmio. Eu sou o que se conquista, não o que se ganha de graça. E essa percepção muda completamente o jogo. O silêncio bem aplicado é uma arma. Ele provoca, ele desestabiliza, ele planta dúvida. E no espaço da dúvida, nasce o desejo. Porque o desejo só existe onde há ausência. Quando tudo é dito, entregue e explicado, não há mais o que imaginar. E o imaginário é o terreno mais fértil da atração. Quando você desaparece por um tempo, com propósito, com direção, você não está perdendo espaço. Você está construindo um trono invisível na mente dela. E é exatamente nesse trono que você precisa estar sentado quando decidir falar. Mas falar o quê? Falar como? É aqui que entra o que 99% dos homens ignoram: o poder de ouvir. Porque quando você retorna, o mais poderoso não é o que você diz. É como você escuta. Vamos a esse poder. Mas antes de continuarmos, se você quer realmente dominar a mente feminina e o jogo da atração, criar uma presença que elas desejam, conquistar o poder de ser inesquecível e assumir o controle das suas relações com as mulheres, então atenção, o livro digital. A psicologia da sedução vai te fazer conquistar tudo isso. Ele revela estratégias que eu nunca pude mostrar nos vídeos. Clique no primeiro comentário fixado e domine esse poder. Enquanto a maioria dos homens gasta energia tentando impressionar, mostrar status ou contar histórias sobre si, o homem que realmente entende de sedução faz algo muito mais simples e devastadoramente eficaz. Ele escuta. Mas não é escutar esperando sua vez de falar. É escutar de verdade, com presença, com intenção, com atenção plena. Isso ativa um gatilho psicológico extremamente poderoso: a autorrevelação. Quando uma mulher sente que está sendo ouvida de forma sincera e profunda, ela começa a se abrir. E ao se abrir, ela cria uma ponte emocional invisível que liga a mente dela à sua. É como se ela própria estivesse cavando o caminho para se conectar com você, sem que você diga quase nada. Jordan Peterson costuma dizer que escutar de verdade é uma demonstração de poder, porque o homem que escuta não está desesperado para provar algo. Ele está em controle, ele observa, interpreta, entende. Ele não está preocupado em dominar o ambiente com palavras. Ele domina com silêncio e atenção. E isso é raro, isso é escasso. E tudo que é escasso é valioso. Quando você realmente escuta, você ativa o centro de recompensa emocional do cérebro feminino. Isso a faz associar sua presença a prazer, conforto e segurança, sem que você precise fazer grandes esforços externos.
A mulher sente que, ao seu lado, ela pode ser quem ela é. E isso cria um tipo de vínculo que não se rompe com facilidade. Mas é aqui que a maioria erra. Acham que escutar é ser passivo, é concordar com tudo, é se tornar o cara legal que está sempre disponível. Não, escutar é estratégico. É você coletando dados emocionais. É você entendendo onde ela é forte e onde é frágil. É mapear o que ela deseja, o que ela teme, o que ela precisa. O homem que escuta constrói vantagem. Ele sabe quando pressionar, quando sumir, quando provocar, porque ele leu os sinais certos. Escutar de verdade é como hackear o sistema emocional dela sem que ela perceba. Ela sente conexão, mas não entende por quê. Ela pensa em você, mas não sabe explicar. E é justamente aí que você planta algo que 99% dos homens nunca conseguem: presença mental. A maioria vai tentar conquistar com palavras, promessas, exibição. Você vai conquistar com algo muito mais sutil: a sensação. Porque o que fica, o que marca, o que gruda na memória, não é o que você disse, é o que ela sentiu quando estava com você. E um dos maiores gatilhos emocionais que existem é sentir-se ouvida de verdade. Se você domina isso, ela se abre. E uma vez aberta, é você quem conduz o próximo passo: transformar essa conexão em tensão. Depois de abrir espaço para a conexão emocional por meio da escuta, é hora de fazer algo que 99% dos homens simplesmente não conseguem: criar tensão. E essa tensão não vem do toque, da aproximação física ou de palavras diretas. Ela nasce no espaço entre o que você diz e o que você pode estar dizendo. Bem-vindo ao território da comunicação ambígua, uma das armas mais elegantes e perigosas da sedução masculina. Freud já falava sobre isso. O desejo é alimentado por aquilo que não é plenamente dito, pelo que está insinuado, mas nunca totalmente revelado. A mulher não se excita com obviedades, ela se excita com possibilidades, com aquilo que pode ser, mas ainda não foi. E o homem que domina a ambiguidade se transforma num espelho onde ela projeta seus próprios desejos. Você não precisa dizer que quer, basta um olhar meio segundo mais demorado, uma frase com duplo sentido jogada com naturalidade, uma pausa no momento certo. A ambiguidade cria tensão porque ela deixa a mente dela ocupada, tentando interpretar sinais. E quanto mais ela tenta decifrar, mais presa emocionalmente ela se torna. O problema é que a maioria dos homens quer ser direto, claro, transparente. E isso é ótimo para uma entrevista de emprego, mas péssimo para a sedução. A mulher não quer tudo explicado. Ela quer sentir. E o que se sente com mais força é aquilo que se imagina. Quando você diz uma coisa, mas seu corpo insinua outra, você entra na mente dela por uma brecha que não pode ser fechada. Você se torna aquele pensamento que volta no banho, no trânsito, na madrugada, porque ela está tentando entender o que você quis dizer exatamente. Só que essa linguagem só funciona se vier de um lugar autêntico. A ambiguidade, quando forçada, soa como piada de mau gosto. Mas quando vem de um homem que já domina suas emoções, que já sabe ouvir, que já transmite valor silencioso, ela se torna irresistível. É a diferença entre um garoto tentando chamar atenção e um homem que sabe o efeito que causa, mesmo quando não está dizendo nada demais. Você não está seduzindo com a fala, está seduzindo com o subtexto. A mulher que entra nesse jogo com você começa a se comportar de forma diferente. Ela se arruma mais, se aproxima mais, busca mais sua presença, porque está sentindo algo que não consegue racionalizar. Está sendo atraída por um campo magnético que você criou entre o que você mostrou e o que você deixou nas entrelinhas. Esse é o momento onde a sedução deixa de ser conversa e se transforma em atmosfera. E essa atmosfera só pode ser sustentada por um homem que vive por algo maior do que ela. Mas antes de seguirmos, se este vídeo contribuiu em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente 1%. Eu te agradeço antecipadamente, você é o além da média. Há uma diferença brutal entre o homem que busca a atenção
e o homem que é naturalmente observado. E essa diferença não está na aparência nem no estilo de conversa. Está na missão. A mulher sente quando o homem tem um propósito maior do que ela. E é nesse instante que ela começa a vê-lo com outros olhos, porque o desejo feminino é profundamente atraído por direção, por foco, por presença seletiva. Jung já dizia, um homem sem propósito é um homem que não sabe quem é. E se ele não sabe quem é, como poderia liderar qualquer coisa, inclusive uma relação? Quando você vive por uma missão, você se torna escasso. Não porque está jogando ou se fazendo de difícil, mas porque seu tempo tem valor real. Você não pode responder toda hora. Você não pode se envolver em dramas fúteis. Você não está disponível para qualquer joguinho. E isso por si só te coloca em um patamar que poucos alcançam. A mulher sente que, ao seu lado, ela não é o centro do seu mundo. E isso, ao contrário do que muitos pensam, não a afasta, a atrai. Porque você se torna um desafio. Um homem que não vive para agradar, mas para realizar. Um homem que sabe onde está indo e que pode ou não permitir que ela o acompanhe. Viktor Frankl falava sobre o poder transformador do sentido. Quando um homem tem um porquê, ele aguenta qualquer como. Isso se aplica também à sedução. O homem que tem um objetivo maior vive com outra energia. Ele fala diferente, anda diferente, respira diferente. E essa vibração não pode ser falsificada. A mulher percebe. Ela sente que você tem algo em movimento. E isso a tira da posição de controle. Porque agora ela precisa correr para acompanhar. Ela precisa provar que merece entrar no seu universo. Essa inversão é vital, porque quando o homem gira em torno da mulher, ele perde valor. Mas quando ele é o centro e ela se sente convidada a orbitar, o jogo muda completamente. Você deixa de ser mais um. Você se torna o alvo, o prêmio, o referencial. E tudo isso sem dizer uma palavra. Porque o propósito se manifesta no seu comportamento, no seu silêncio, na sua postura, na sua ausência, na sua ambiguidade. Agora você entende por que a maioria dos homens falha. É porque agem como garotos, em vez de se tornarem homens. Homens que sabem ouvir, que somem na hora certa, que criam tensão com o silêncio e seduzem com ambiguidade. Homens que vivem com missão, porque no fim é isso que realmente faz a diferença. A mulher não quer um acessório, ela quer um pilar. Alguém que mesmo sem ela, continua firme, forte, andando rumo a um propósito maior. E se você sente que está pronto para assumir esse papel, se você quer deixar de ser mais um e se tornar o homem que ela respeita, deseja e admira em silêncio, então você já sabe o que precisa fazer. Agora é com você. Não espere a aprovação de ninguém. Não peça permissão. Execute. Transforme-se, porque o mundo lá fora não vai te dar nada. Mas aqui a gente te dá ferramentas. Se esse vídeo falou com você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder os próximos conteúdos. E olha só, comenta aqui embaixo qual desses pontos mais te impactou. Sua opinião não é só bem-vinda, ela ajuda outros irmãos a enxergar o que você já viu. E se você quiser dar um passo além, considere se tornar membro do canal. O seu nome vai aparecer nos créditos finais dos vídeos, como parte de uma comunidade de homens que não estão mais aceitando viver no piloto automático. Homens que estão acordando, que estão assumindo o controle, que estão construindo juntos algo maior. A missão continua e você faz parte dela, e é só o começo, meus irmãos.